Disculpen, pero hablaré en español, espero que me entiendan. Presidente de la Cámara de Comercio, presidente del Comité de Regiones, presidente de la Cámara Municipal, eurodiputada, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar con mi ponencia, quiero explicarle un poco lo que es la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Es una organización empresarial no gubernamental formada por empresarios del sector del comercio y de la hostelería de Canarias y representan distintos municipios o zonas comerciales abiertas de las Islas Canarias. En estos momentos tenemos más de 1000 empresas asociadas, todas son pymes y micropymes, y por lo tanto entre ellas se encuentra también lo que es el municipio de Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Mi charla girará en torno sobre todo a lo que es dirigido al comercio y a la restauración y al turismo. En primer lugar, y para situarnos, saber cuáles son las expectativas, un poco hay que situar cómo es Canarias dentro del entorno de las regiones ultraperiféricas. Quizás es la comunidad con mayor población, en estos momentos tiene más de 2.200.000 habitantes, por lo tanto, aproximadamente de los 5 millones que conforman la región ultraperiférica, prácticamente el 40% se centra en la comunidad canaria. Es una comunidad donde, bueno, al igual que el resto de las regiones ultraperiféricas, tiene aspectos negativos y positivos dentro del entorno de las regiones. Como aspecto negativo podemos considerar que tiene una baja tasa de fertilidad. La población en Canarias se está envejeciendo, con lo cual es probable que de aquí a 30 años tengamos que importar mano de obra, migración. Tiene una baja actividad prácticamente relacionada con la ciencia y la tecnología. En estos momentos podemos decir que Canarias es de las que tiene poca población dedicada a esa actividad. El 77% de la actividad económica se dedica al comercio, al sector servicios, principalmente comercio y turismo. La tasa de desempleo es alta, es de las más altas a nivel del Estado español. En estos momentos ronda el 18% la tasa de desempleo, con más de 190.000 personas desempleadas, y de esa tasa de desempleo más del 45% es desempleo juvenil. En aspectos positivos, bueno, quizás de las regiones ultraperiféricas donde, digamos, el nivel de internet en las casas es de los más altos. Se está hablando aproximadamente de alrededor de un 90-92% de los hogares canarios tiene acceso a internet. Tiene un elevadísimo porcentaje de alumnos que salen de Erasmus, un porcentaje muy importante. Y sobre todo donde basa su actividad principal en el turismo. La actividad turística es muy importante en Canarias. Antes de la pandemia, hablando del 2019, visitaban Canarias más de 14 millones de turistas, de los cuales 7 millones iban a la isla de Tenerife. Por lo tanto, es importante la actividad turística y todo lo que genera el entorno turístico, porque no solamente el turismo son hoteles, es la actividad complementaria: comercio, restauración, transporte, agricultura, industria. Por lo tanto, gira todo en torno al turismo en Canarias. En cuanto a las políticas comunitarias y cómo afectan estos al entorno de Canarias, bueno, pues nosotros creemos que, como decía, el turismo, el sector primario y las relacionadas con el entorno medioambiental son importantes, y en ese sentido nosotros apostamos, y esto se notó sobre todo con la pandemia, la necesidad de tener una red de internet en todas las islas. O sea, la importancia de la tecnología durante la pandemia se vio que era necesaria.
hemos adelantado en el tema de digitalización muchos años con respecto a lo previsto anteriormente y por lo tanto es una, digamos, de las políticas que no solamente creo que a nivel regional, sino desde la propia federación apostamos por la digitalización, apostamos por una política de que llegue a todos los negocios y comercios de toda la comunidad canaria ese tipo de digitalización. ¿Cuáles son las actuaciones concretas que nosotros consideramos desde la federación? Desde la federación, bueno, pues consideramos necesario e importante por la atracción de nómadas digitales, del teletrabajo. Se demostró durante la pandemia cómo muchos trabajadores de Europa fueron a teletrabajar en Canarias por la ventaja del clima y del sol. Por lo tanto, es una apuesta que hacemos y sobre todo eso va relacionado con que haya una infraestructura de Internet importante en Canarias. La atracción de empresas de base tecnológica. Bueno, Canarias tiene una zona especial canaria con una baja tributación impositiva. Por lo tanto, creemos que no se ha estado potenciando lo suficiente y es una de las apuestas que hay que hacer, atraer empresas de base tecnológica. Siempre se ha hablado de que Canarias es la zona tricontinental donde se puede ir tanto a África, a Europa como a Latinoamérica. Creemos que no se ha explotado suficientemente y es un momento en este momento de explotar esas ventajas. Y por último, un sector que se está desarrollando mucho ahora mismo en Canarias es el sector del deporte, del ocio y del deporte, lo que son todas las actividades relacionadas con el tema digital. De hecho, en estos momentos, muchas empresas cinematográficas están desarrollando proyectos en Canarias de tema de dibujos animados o de todo el tema relacionado con esa línea. Por lo tanto, creemos que es un sector que habría que explotar en Canarias. ¿Cuál es el papel que consideramos que debe jugar City Plus dentro de la RUP? Evidentemente, nosotros creemos que la ciudad es patrimonio de la humanidad de la Macaronesia, tiene un papel importante dentro de la región ultraperiférica, sobre todo porque consideramos que tiene que ser unas ciudades que sean sostenibles, que sean resilientes, porque creemos que ciudades sostenibles, patrimonio de la humanidad, evidentemente van a mantener el patrimonio y por lo tanto hay que hacer una apuesta importante por la sostenibilidad. Seguir trabajando en el comercio y el turismo de esas ciudades patrimonio. Creemos que el comercio y el turismo potencia y genera y da seguridad a esas ciudades patrimonio, las mantienen, las hacen más vivas y mantienen ese patrimonio. Hay que tener en cuenta que hay que apostar por un turismo que defienda que visite el patrimonio y la cultura. En el caso de Canarias estamos apostando por un turismo que se salga del sol y la playa solamente, que vaya buscando más el entorno rural, el patrimonio, la cultura, la gastronomía, más que el sol y la playa. Esa es la línea de trabajo que estamos realizando y sobre todo nosotros entendemos que la formación es necesaria. La formación sobre todo, en estos momentos la formación existente es una formación que no está de acuerdo a las nuevas tendencias que se están desarrollando. Consideramos que la digitalización es muy importante y por ahí por donde hay que ir. Ese desempleo juvenil del 45% evidentemente viene a demostrar que las políticas formativas que se están desarrollando en este momento en Canarias no es la adecuada. Tenemos un nivel muy alto de formación de universitarios, pero donde falla es la formación en formación profesional, una formación más dirigida a la práctica y a las empresas.
A modo de conclusión, a mí me gustaría destacar 3 puntos. La digitalización. Creemos que hay que hacer una apuesta importante por la digitalización. Aquí que está el presidente del Comité de las Regiones. Creo que, bueno, ha dicho que el dinero no es importante, pero creemos que es necesario. La apuesta, la ayuda por parte del Comité de las Regiones a esa digitalización de todas las regiones ultraperiféricas. Se ha hablado de digitalización, se ha hablado de transporte, de sostenibilidad. Por el segundo punto de la sostenibilidad, la apuesta por el tema de ciudades sostenibles. De hecho, ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hablaba del objetivo número 11 de ciudades sostenibles. Queremos ciudades sostenibles donde la tendencia en este momento a eliminar el tráfico rodado en esas ciudades, apostar por el coche eléctrico para el reparto de mercancías, pero sobre todo hay que apostar por hacer ver a los comercios, a las microempresas que trabajan en esos entornos, la necesidad de aplicar ellos también políticas de sostenibilidad en sus empresas. Y el tercer punto, evidentemente, es el transporte. Se ha hablado de la doble insularidad, incluso de la triple insularidad, pues creemos que se hace necesario que el coste de transporte a las regiones ultraperiféricas sea coste cero, que se subvencione el 100%, que haya una continuidad territorial y que el coste de enviar algún tipo de mercancía a esas islas pues sea coste cero para poder que esas islas se sigan manteniendo y desarrollar una actividad empresarial de acuerdo. Porque estamos hablando, en el caso de España, de la España vaciada, pero a mí me gustaría hablar también de las islas vaciadas que se están produciendo en muchos archipiélagos. Por lo tanto, esas son las 3 apuestas por las que desde FAUCA trabajamos y por las que creemos que esta red de ciudades patrimonio de la humanidad pues tienen que seguir trabajando. Obrigado, gracias, merci. Pois bem, passaríamos então aqui a uma parte de perguntas e respostas. Pedia aos nossos convidados que pudessem tomar um lugar aqui numa das cadeiras. A senhora sentava-se ali no ponto, se faz favor? Sim, ao meu lado. O senhor vai escolher aqui a este lado, se faz favor. Sim, abaixo. Aqui. Pois bem. Está mais fresquinho aqui agora, não é? Está mais agradável. Abriríamos aqui um espaço para algumas questões que quisessem colocar. Alguém que queira começar, senão começo eu nesta questão que me cabe sempre como moderador de quebrar este gelo inicial e colocaria uma questão a cada um dos nossos convidados. O Dr. Vasco Cordeiro levantou a questão que me parece também bastante pertinente, que é a capacidade ou o facto de a Europa, naquilo que são os apoios, terem que ir além, um pouco mais além do que a questão financeira e a dotação financeira para as regiões ultraperiféricas. De que forma é que poderíamos eventualmente ir mais além do que essa dotação? Estamos a falar de regras mais facilitadas? Estamos a falar de majoração nos apoios ou não? Que tipo de apoio poderia facilitar? Porque efetivamente as regiões ultraperiféricas têm a sua idiosincrasia muito própria e entendo perfeitamente a dimensão
e aquilo que queria dizer, de que forma é que podemos operacionalizar um pouco mais? Isso era a questão que lhe deixava. A senhora eurodeputada falou em 3 pontos que são muito caros aos Açores, efetivamente: o mar, o espaço e a ciência. Colocaria uma questão que tem a ver com uma parte mais prática, que é: tem a Europa consciência do verdadeiro papel que as regiões ultraperiféricas podem ter nestes 3 campos? Ou essa é uma questão, uma visão às vezes mais paternalista e menos efetiva? Falou na necessidade da Guiana Francesa de um lobby forte para chegar a um determinado objetivo. Sente que é mais fácil atingir esses objetivos quando falamos de questões mais que não têm tanto a ver com as regiões ultraperiféricas? Sente que é necessário um esforço muito maior no seu papel do lobby, o famoso lobby que se vive dentro da União Europeia, ou não é tão necessário? Há uma consciência profunda, concreta, sobre o papel das regiões ultraperiféricas? Ao Abas, deixou ali um tema que para nós, Açores, começa a ser muito interessante, que é a questão dos nómadas digitais, e que as Canárias cada vez têm dado uma atenção maior a essa franja muito específica do turismo, digamos assim. Sente que que tipo de papel têm os nómadas digitais na projeção das Canárias, não só como destino turístico, se sim, se não, mas também naquilo que é a qualificação ou não do próprio trabalho que se faz remotamente e na rede que é estabelecida dentro das Canárias? Portanto, deixaria esta primeira ronda para cada um dos nossos convidados, começando por Sr. Dr. Vasco Cordeiro. Sra. Deputada, então começaria aqui para a Sra. Deputada. Muito bem, faça favor. A negociação a nível do Parlamento Europeu, e penso que será o mesmo no Conselho, também já passei pelo Conselho já há alguns anos, é sempre mais fácil negociar temas que são comuns a todos os Estados-membros, ou a grande maioria dos Estados-membros. Por exemplo, o mar, por estranho que pareça, não é um tema muito consensual. Eu tinha sempre o mar como grande prioridade, consegui no Horizonte 2020 pela primeira vez ter o mar como prioridade, mas foi uma negociação difícil. Mas, por exemplo, no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que tem poucas áreas, que é uma subparte do Horizonte 2020, já estava no Horizonte 2020, uma subparte do Horizonte 2020, não consegui pôr uma área dedicada ao mar. No Horizonte Europa agora consegui, também no Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, que é algo que eu também quero chamar a atenção, que é algo que é a única parte do Horizonte Europa que tem ciência, inovação e ensino superior. Tem o Triângulo do Conhecimento, que vai abrir concurso, talvez no próximo ano, e que só ganha um consórcio grande, que tem um valor aí à volta dos 100 milhões, portanto, para se criar um grande consórcio com o Triângulo do Conhecimento sobre o mar, e que chama a atenção das RUPs, que poderá ser muito interessante fazerem parte desse consórcio, especialmente se for o consórcio ganhador. Mas foi mais fácil agora do que foi no passado. Eu acho que as coisas mudaram, há uma maior consciência, talvez pela pandemia, pela guerra, de que a Europa tem que procurar outras soluções e abrir os novos horizontes. E o mar, olhar para fora da Europa, olhar para a zona atlântica, pode ser uma dessas soluções. O espaço, portanto, tentar explorar novos horizontes e, portanto, senti que neste momento é mais simples negociar, tanto nestes temas que não são comuns a todos,
os Estados-membros, como também as questões das RUPs. Muito, no início, no meu primeiro mandato, era difícil ter o apoio para as emendas das RUPs que não viessem dos franceses, dos espanhóis e dos portugueses. Neste momento, agora, por exemplo, neste pacote da energia, temos conseguido passar as emendas todas, temos tido o apoio dos grupos políticos, como eu já referenciei. Portanto, há essa consciência que é preciso abrir, que é preciso considerar todo o valor acrescentado da Europa, porque a Europa está, como disse na sua introdução, sob grande pressão, com ela própria, com fragilidades na produção de energia, no abastecimento também alimentar, e portanto é preciso olhar para tudo e ter recurso a tudo que é valor acrescentado, e os grupos podem ser um valor acrescentado para a Europa. Muito obrigado. Bom, eu relativamente à questão que me coloca, efetivamente é para além da questão financeira, portanto não me refiro propriamente a questões de majoração, mas refiro-me que mesmo assumindo plenamente objetivos e metas que políticas definem a nível europeu, tendo em conta essa especial realidade que é a das regiões ultraperiféricas, poder haver, do ponto de vista das regras, do ponto de vista do procedimento, do caminho a fazer para alcançar essas metas e esses objetivos, haver, via o tal artigo da ultraperiferia e não apenas esse fundamento legal, mas um fundamento de facto, um fundamento objetivo, que é a realidade das regiões ultraperiféricas, poder haver essa consideração quanto à chamar-lhe mais modulação das regras à realidade das regiões ultraperiféricas, mas assumindo claramente os objetivos e as metas definidas a nível europeu. Sí, bueno, sí. ¿Me oyes, no? Sí. Vamos a ver, en cuanto a los nómadas digitales. Hombre, aquí hay una triple cuestión, ¿no? Primero, el turista digital, evidentemente, puede ayudar incidir sobre la población a transferir esos conocimientos que tienen a esa población. Por lo tanto, esa sería, digamos, una ventaja cualitativa, pero sobre todo una ventaja del conocimiento, de transferir ese conocimiento a la población. Una segunda cuestión, bueno, es un turista sostenible y resiliente. Por lo tanto, no genera tanto gasto en cuanto a recursos como puede ser un turista de sol y playa. Y sobre todo, es un turista económicamente, económicamente con un nivel de renta más alto que el turista normal. Por lo tanto, eso puede beneficiar a la actividad complementaria que se desarrolla en esos entornos. Comercio, restauración, porque evidentemente, a diferencia del turista de sol y playa, que viene prácticamente con el todo incluido, este es un turista que sí que gasta y se mueve en el entorno. Y sobre todo, puede jugar un papel importante en las ciudades patrimonio de la humanidad. Lo que hay que hacer es atraer ese turista a esas ciudades patrimonio. Van buscando, sobre todo el turista digital, va buscando ciudades que no sean clónicas. Se quiere salir de su entorno, de esas macrociudades, y se van a entornos más pequeños y que tengan, en este caso, pues, como el patrimonio de la ciudad de La Laguna. Y sobre todo, consume productos kilómetro cero. Por lo tanto, consume productos locales. Ahí es donde hay que seguir incidiendo. No es cantidad de turistas, sino calidad de turistas. Boa tarde a todos. Eu não podia deixar esta oportunidade de falar
tanto da instituição para a qual trabalho. Meu nome é Daniela Costa, sou secretária-geral do Conselho Consultivo para as regiões ultraperiféricas. Nós somos determinados pela DG Mare, por isso focamos o nosso trabalho no setor das pescas e no mar. Eu tomei algumas notas, que eu estou um bocadinho cansada da viagem do ano passado, da semana passada, e para não me esquecer de dizer nada, eu vou passar tanto a dizer o que gostaria de vos trazer. Portanto, nós designamos o nosso Conselho Consultivo por CCRUP. Ele constitui, portanto, é constituído por organizações do setor das pescas, comunidades e ONGs das 9 regiões, portanto, da São Martinho, Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, Açores, Madeira, Canárias, Maiote e Reunião. Somos 9. Estamos presentes nas três bacias oceânicas. Eu gosto sempre de reforçar isto, porque, como vivo nos Açores e também aprendi isto a partir do momento em que fui trabalhar para o CCRUP, acho que é sempre bom relembrar. O que falaram da amplitude europeia, não posso estar mais de acordo. A Europa começa em São Martinho e acaba na Reunião. Já a norte, não sei muito bem, mas há de ser no Báltico, alguns. Portanto, nós temos sede nos Açores, com muito orgulho. O Sr. Alberto Rita assim o quis e o defendeu, e temos sede na cidade da Praia da Vitória. Foi com muito agrado que recebemos esta comunicação da nova estratégia para as RUPs, de dar prioridade às pessoas, de garantir o crescimento sustentável e inclusivo, e realizar o potencial das regiões ultraperiféricas da Europa em maio passado. Ele veio reforçar a nossa decisão interna em realizar durante 9 anos as nossas Assembleias Gerais em cada uma das RUPs, para conhecermos as realidades da pesca e das comunidades pescatórias em pessoa e melhor podermos defender os nossos territórios junto da Europa e dos Estados-membros. Esta é a nossa missão, é recomendarmos à Comissão Europeia e aos Estados-membros interessados, normalmente Portugal, Espanha e França. No ano passado estivemos aqui na terceira, este ano acabamos de regressar da Maiote, como já comentei, e se tudo correr bem está determinado que no próximo ano estaremos na Ilha de Reunião. Estas nossas reuniões servem um bocadinho também para promover o território, porque hoje em dia, depois obviamente com todas as fotografias que todos nós pomos no Facebook, acabamos por promover as oportunidades do território. Este estudo da DG Régio veio reforçar então o que os nossos pescadores também já comentavam nas nossas reuniões online. Nas RUPs, em especial na Maiote e Guiana Francesa, o problema socioeconómico das populações e a falta de infraestruturas básicas estão também na gênese dos problemas associados ao setor das pescas e das suas comunidades. Por exemplo, na Maiote, que é o exemplo que está mais recente e mais fresco e que foi mais chocante para nós, vê-se a pobreza das habitações, sente-se o cheiro do deficiente saneamento básico, aperta-nos o coração ver dezenas de pessoas sentadas nos passeios a aguardar atendimento hospitalar e arrepia a quantidade de praias paradisíacas interditas a banhos por questões de qualidade da água. Na semana passada, assistimos em pessoa a uma greve devido à falta de segurança causada maioritariamente por jovens que não querem estudar e preferem dedicar-se ao crime. No entanto, é lá, nesta ilha da Maiote, que se situa a maior barreira de corais europeia, linda, aconselho, e a terceira a nível mundial, dotada de uma arrepiante biodiversidade. É lá onde nos relatam que algumas mulheres ainda capturam marisco e moluscos com as próprias mãos na altura da maré baixa, dada a abundância. Mas é também lá que se queixam de não serem ouvidos os seus problemas. Nós, no CCRUP, sentimos que com estas reuniões presenciais, onde mais de 40 pessoas de várias partes da Europa se deslocam a uma região para trabalhar e conhecer verdadeiramente os nossos problemas, estamos a conseguir melhorar as nossas recomendações e isso está a fazer com que a Comissão Europeia conheça melhor a nossa realidade. Disso é exemplo o recente discurso da Diretora-Geral da DG Mare, Sra. Charlina Vicheva, durante a nossa Assembleia Geral. Foi muito bom ouvi-la dizer que tem estado muito atenta ao nosso trabalho e aos nossos territórios. Dizem, por lá, que ainda hoje ela fala da magnífica experiência que teve ao participar nas nossas reuniões de trabalho aqui na Ilha Terceira no ano passado. Estamos a conseguir o objetivo que determinou a nossa Constituição, de que a Europa e os Estados-membros conheçam melhor os nossos problemas e oportunidades, acima de tudo as nossas oportunidades, como aqui hoje foi falado, e parece que estão a fazer um esforço efetivo para adaptar as políticas europeias às nossas especificidades ultraperiféricas.
Como refere, portanto, a comunicação da nova estratégia, nós somos 5 milhões de europeus. Em todas as minhas comunicações para a Europa, nós referimos muitas vezes isto. Somos 5 milhões de europeus. Nós fazemos a diferença. Temos exatamente os mesmos deveres que os continentais e os mesmos direitos. Sabemos, no entanto, uma das grandes oportunidades que nós defendemos nas RUPs é a questão da biodiversidade. Como foi tão bem dito hoje, diz-se que temos mais de 80% da biodiversidade europeia, o que é muito numa altura em que tentamos atingir metas para esta biodiversidade. Sentimos, dentro do CCRUP, que é necessário que os Estados-membros e os governos regionais e locais executem projetos para proteger estes valores naturais e reforçar o papel estratégico das RUPs, não só na Europa, como no mundo. Devo salientar que estamos disponíveis, eu estou disponível e todos nós, para quaisquer cooperação, apesar de sermos um Conselho Consultivo Europeu para as Pescas, estamos sempre disponíveis para colaborar no que pudermos. Aproveito para dizer que o nosso Presidente é das Canárias, o Sr. David Pavon, Presidente da Federação Regional das Canárias. Temos também um Vice-Presidente português e outro francês. No entanto, já sei que vou longa, mas gostaria também de dar nota, porque estive atenta a ouvir-vos, porque este é um tema que me é muito caro. Começando pelo Dr. Vasco Cordeiro, que comentou que as RUPs têm de lutar mais, né? Pelo atuar mais, serem mais ativas, salientar as suas oportunidades. Só queria ressalvar que algumas delas, o que me parece ser o grande déficit em recursos humanos qualificados. Ou seja, verdadeiramente conhecedores de como se candidatarem a estes apoios, de como fazerem a sua região andar para a frente e concorrer a estes projetos. E isto aplica-se também quando falou do salto do desenvolvimento, na aposta de tecnologias de vanguarda. Alguns falta-lhes o básico, não é? Por isso, nas grupos nós temos uma grande diversidade, como eu dei o exemplo da Mayotte, e como eu acho que, ainda não conheço a reunião, mas realmente os Açores são um exemplo a vários níveis, e por isso estão muito mais à frente para poderem candidatar-se a estes apoios europeus que agora concorremos. A doutora Maria da Graça falou no Green Deal. Isto é uma coisa que, enquanto Secretária-Geral, me atormenta. Quando eu ouço dizer os elementos da Comissão que não podem deslocar-se às grupos por causa do Green Deal. Eu geralmente digo de forma informal, porque com a Comissão podemos falar com alguns técnicos de forma informal, que é impossível vir às grupos a nadar. É difícil vir de comboio, por isso temos mesmo que vir de avião, e espero que o Green Deal tenha isso em consideração e que isso não seja uma desculpa para nos custarem apoios ou para dizerem que não podem vir visitar-nos ou para dizerem que nós temos que reduzir os custos na deslocação aérea. Pronto, acho que de resto tudo, em relação ao professor Abas, acho que é a única pergunta concreta e curiosidade pessoal. Eu só conheço a cidade de Angra do Heroísmo e de La Laguna, e conheço as duas, felizmente, enquanto cidades de património mundial. Questiono-me se nas RUPs haverá mais alguma. Puedo perguntar em espanhol. Está com o tradutor. Não sei se queríamos... Respeitaríamos então talvez a questão... Começaríamos aqui pela senhora deputada, pela sua professora, e depois um comentário e Abas terminaria. Vamos manter a mesma sequência. Muito obrigada. O Green Deal. O Green Deal foi votado já no Parlamento Europeu. Nós conseguimos votar favoravelmente a exceção, tanto no transporte marítimo como no transporte aéreo, para as regiões ultraperiféricas. Foi uma das... usando exatamente o artigo que aqui foi debatido, e um grande lobby, um grande trabalho de todos os deputados, conseguimos votar favoravelmente. Agora não está terminado, está a negociação entre o Parlamento Europeu e o Conselho, portanto, aquilo que chamam os trílogos, com a Comissão a assistir e a apoiar. É preciso acompanhar o processo, nós iremos acompanhar da nossa parte, para ter a certeza
que o que foi votado no Parlamento Europeu fica na versão final. Porque não podemos que as regiões ultraperiféricas fiquem prejudicadas no transporte marítimo e no transporte aéreo por causa do Green Deal. A outra questão mais geral é a questão da Comissão Europeia, que não só em relação às RUPs, mas em relação a praticamente tudo, tomou uma atitude de cortar com as reuniões presenciais, mesmo no continente, como justificando na poupança para diminuir as emissões. Eu acho que deve-se evitar viagens desnecessárias, mas há viagens que são essenciais. E do poder da Comissão Europeia, dos parlamentares europeus, do Comitê das Regiões, é a proximidade. E, portanto, há aqui algo que não podemos reduzir. E, por isso, eu defendo tanto, e também conseguimos introduzir muitas dessas emendas que, em vez de modificar todo o nosso comportamento no trabalho, na nossa vida privada, temos que ter as tecnologias que nos permitam continuar a ter a mobilidade, de ter algum conforto, de ter o estilo de vida europeu, sem que isso tenha um grande impacto no ambiente. Por exemplo, termos o avião hidrogénio, o avião elétrico, e daí, mais uma vez, o Programa de Ciência e Inovação tem uma grande parceria, muito bem financiada, cerca de 10 mil milhões, para a aviação limpa, para desenvolver a nova geração de aviões até 2035, para que permita continuar a voar sem ter as emissões que têm os aviões de hoje em dia. E o mesmo para os automóveis, e o mesmo para todos os modos de transporte, para o aquecimento das casas. Nós não podemos mudar completamente o nosso estilo de vida por causa das emissões. A tecnologia tem que nos ajudar a manter algum desse estilo de vida. Talvez precisamos de reduzir, mas temos que manter algumas da nossa mobilidade e do nosso conforto. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Bom, eu gostava de reforçar a ideia que tive a oportunidade de partilhar. A questão não é propriamente serem mais ativas, atuarem mais. O que eu pretendi transmitir foi: nós temos que resistir à tentação, que é humana, de considerar que somos o centro do mundo. E o que pretendi significar foi que há tantas regiões na Europa que também têm as suas especificidades, que também têm as suas, e que as regiões ultraperiféricas estão também a competir, de certa forma, com a atenção política competir com essas outras regiões pela atenção política das instituições europeias. E, portanto, a importância, as necessidades, os méritos, os ativos da ultraperiferia não acontecem por si só. Não, o seu reconhecimento não acontece por si só. Exige um trabalho, exige, no fundo, um trabalho permanente, atento. Exige, por exemplo, o caso do parecer que o Comitê das Regiões dá sobre esta comunicação da Comissão a propósito da estratégia para as RUP. O relator desse parecer é de uma região ultraperiférica, no caso concreto é o Sr. Secretário Regional da Presidência do Governo Regional dos Açores. Portanto, essa é uma das formas pelas quais esta presença e, no fundo, a ligação mais direta com a chamada dessa atenção pode acontecer. O que pretendi significar foi sobretudo isto. Esse reconhecimento, esta atenção não acontece por si só. Exige esse trabalho. Muito obrigado. Sí, solamente son 5 ciudades: Gorée, San Luis en Senegal,
Ribera do Grande en Cabo Verde, Angra do Heroísmo y La Laguna en las Islas Canarias. Sí. Muito bem. Mais alguma questão da parte do Botelho? Não? Muito bem. Estamos aqui com a pontualidade britânica e acho que não vamos estragar esta pontualidade britânica. Então convidava os convidados, digamos assim, a tomarem de novo os nossos lugares e passaríamos ao encerramento. Bom, antes de mais, e para começar, não podia deixar de agradecer a presença do Sr. Presidente do Governo Regional nesta sessão, neste encerramento deste nosso seminário sobre as regiões ultraperiféricas. Julgo que tivemos aqui um momento interessante de troca e de partilha de algumas ideias que todos poderão levar e de alguma forma aplicar esses conhecimentos. Eu próprio tirei daqui questões interessantíssimas e devo dizer, Sra. Eurodeputada, que eu vou chatear-me com um bocadito mais a partir de agora, provavelmente. Foi sem dúvida, da parte de todos os nossos convidados, um momento muito importante para a Câmara de Comércio de Angra e para a Ilha Terceira e para os Açores, mas estou certo também para todos os que nos acompanharam. Agradecer mais uma vez a presença de todos e passaria a palavra ao Sr. Presidente do Governo Regional para encerrar a sessão. Muito obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. Começo por dizer em nome pessoal e em nome do Governo que é um grato gosto vir à Ilha Terceira, estar em Angra e participar numa iniciativa que nos projeta enquanto comunidade para a capacidade intelectual, política, cívica de refletir o mundo onde nos integramos com importância decisiva e formação de vontade política no quadro mais aberto e relevante no nosso domínio de participação de cidadania que é a União Europeia. Senhor Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, permita-me que faça aqui uma referência de felicitação à Câmara de Comércio por esta iniciativa. Os órgãos que emergem da sociedade pela capacidade associativa, que não se vinculam apenas ao interesse corporativo, mas que do movimento associativo fazem um espaço democrático de reflexão política do interesse coletivo, dá para justificar a sua existência, enaltecer a sua atividade e, sobretudo, também às outras instituições comprometerem-se com cumplicidade no envolvimento destas iniciativas. Esta é a fundamentação para eu, enquanto Presidente do Governo, participar nesta sessão de encerramento e com entusiasmo. Queria deixar uma palavra de presença institucional, porque também me fiz acompanhar do Sr. Subsecretário Regional da Presidência, que tem a competência exatamente de representar o Governo, a região, nestas temáticas do nosso quadro de integração
na União Europeia e, muito particularmente, também no domínio da nossa participação enquanto regiões ultraperiféricas. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, um bom amigo, um gosto renovado de aqui estar no seu município e ver o continuado empenho que tem em, liderando uma cidade de património mundial, ver também projetados acontecimentos que nos asseguram esta dimensão global. Senhor Presidente do Comitê das Regiões Ultraperiféricas, caro e bom amigo Vasco Cordeiro, devo dizer que, tendo tido a oportunidade de, no tempo e forma próprias, ter felicitado a distinção da eleição para Presidente do Comitê das Regiões, renovo aqui esta felicitação, os votos de um bom desempenho na missão e, desde logo, também a humilde disponibilidade de participar em eventos aqui, que naturalmente conferem especial reflexão quanto ao papel das regiões ultraperiféricas, mas que, em certa medida, também no quadro de uma entidade consultiva e emissora de pareceres, ajuda a potenciar os impulsos e os inputs que a própria Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas proponha. Senhora Eurodeputada, cara amiga, professora doutora Graça Carvalho, devo dizer-lhe que é um enorme gosto estar consigo em todas as circunstâncias, quando o seu histórico, enquanto responsável institucional governativa da República, tem uma ligação mais do que afetuosa de resultados estratégicos para os Açores. E por isso o seu pensamento, a sua intervenção, desde logo a sua sensibilidade, mas acompanhada de sabedoria científica, conhecimento e ação nas áreas da investigação, da ciência, já deram contributos muito válidos para os Açores igualmente. Quer no quadro do apoio à Universidade dos Açores, nos seus componentes de investigação, quer mesmo neste magnífico projeto que queremos que agora possa acelerar no que diz respeito ao Porto Espacial de Santa Maria e a todo um envolvimento e inclusão dos Açores nas áreas da ciência, das tecnologias e das novas economias que o futuro representa. Senhor Presidente da Federação das Áreas Urbanas de Canárias, bem-vindo aos Açores. Me gosta que esteja e partilha com nós outros todas as suas reflexões e informações. Demais entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, o tema deste seminário poderia ser transformado com um ponto de interrogação numa boa pergunta. A pergunta sobre que papel as regiões ultraperiféricas têm no futuro da União Europeia, que pode ter também, enquanto questão, uma resposta muito afirmativa. Um papel decisivo. Não apenas na reivindicação, na concretização do Tratado de Funcionamento da União Europeia quanto, em forma especial, ao seu articulado e, portanto, a um normativo distintivo para as regiões ultraperiféricas, os artigos 349 e 355, e deixar uma outra componente que me parece hoje mais relevante para uma afirmação confiante das regiões ultraperiféricas no quadro da União Europeia e do seu futuro. A Conferência sobre o Futuro da Europa é, sobretudo, e deve ser, com certeza, virada para os cidadãos, que são a primeira referência da existência política dos governos, do funcionamento dos Estados, mas igualmente, hoje, especialmente relevante para a sua importância estratégica no mundo. E tem que complementar essa responsabilidade de defesa do desenvolvimento dos seus cidadãos, todos eles,
território integral da União Europeia, que se apresenta na sua componente terrestre, mas igualmente marítima e espacial, em 3 oceanos deste planeta. É caso significativo, que não compara com muitas outras organizações internacionais com esta solidez política e de geografia tão diversa. Ora, este quadro desta diversidade no domínio de 3 oceanos, o Atlântico, o Índico e o Pacífico, que só é possível ser assim por causa da existência das regiões ultraperiféricas plenamente integradas na União Europeia. E se é certo que a União Europeia, em determinado momento da sua vida, deu prioridade na sua definição de políticas e de sensibilização para os Estados-membros, até mesmo para o seu alargamento, para novos Estados-membros, para Oriente, para Leste, tem de hoje refletir criticamente se não deve, para ser relevante nos grandes blocos de referência geoestratégica no planeta, para o Ocidente e para o Atlântico. A referência é uma Europa atlântica, de um atlantismo estratégico para a sua importância no domínio competitivo dos grandes grupos e grandes economias e grandes sociedades que tratam o futuro desde já. Neste quadro, atrevo-me a dizer, com a ousadia, mas também igualmente o realismo, do quadro dos Açores, enquanto região ultraperiférica, na importância desta inteligente, necessária reflexão europeia quanto ao seu papel no mundo. Nós somos a região que confere ao país e à União Europeia mais presença atlântica e oceânica. E, portanto, não estamos apenas, peço desculpa pela utilização da linguagem mais prosaica, de mão estendida à densificação dos bons conceitos de coesão social e territorial da União Europeia, das ajudas ao desenvolvimento das ilhas por programas de opções específicas de desenvolvimento pelo afastamento ou pela insularidade, mas igualmente a assegurar uma mais-valia da União Europeia para a sua presença competitiva e estratégica no mundo. Não prescindimos, como aliás acabei de ouvir quando entrei aqui, com certeza da nossa dimensão demográfica enquanto regiões ultraperiféricas, na ordem dos 5 milhões de cidadãos, na importância da dignidade e de um padrão de vida que possa ser quanto mais homogéneo e, portanto, cumpridor da coesão social e territorial pelo desenvolvimento europeu e dos europeus comunitários da União, mas igualmente a de potenciar o que é o reconhecimento pela União sobre esta aportação significativa que os Açores, que as regiões ultraperiféricas dão à União. Não abdicaremos, em circunstância alguma, na presença constante e afirmativa, seja no quadro da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, seja na relação específica com o Parlamento Europeu, com a Comissão Europeia, com o Conselho Europeu, com o Estado-membro, Portugal, é de assegurar com firmeza o valor que acrescentamos e o retorno e o reconhecimento do mesmo ao nosso próprio desenvolvimento. Não é, por isso, um exercício de pedir. É, sim, um exercício de aportar, com justo retorno, valor à União Europeia. O futuro é para o mundo que até agora, pela uma economia excessivamente carbonizada, pela uma tendência extrativa
e de exaustão dos recursos de natureza, um mundo preocupado e bem com o desenvolvimento sustentável, com a economia valorativa dos recursos e já não meramente extrativa e aniquiladora dos mesmos. Numa ideia de economia verde, de uma economia circular. Pois bem, que olhem para os Açores e para os açorianos e vejam o exemplo. Nós damos uma proteção ao conhecimento mundial, mesmo no quadro das Nações Unidas, enquanto território, economia, sociedade da União Europeia, de um bom exemplo. Devemos pôr isto como um valor de reconhecimento e de valorização das instituições. É por isso que também os Estados-membros têm de cumprir a sua obrigação, e Portugal, com 2 regiões autónomas, 2 regiões ultraperiféricas da União, também de compreender, em prejuízo da sua tendência centralista, valorizar a autonomia política, a cogestão dos órgãos de governo próprio das regiões, para potenciar estes 2 elementos decisivos de dimensão grandiosa ao nosso território. Se o nosso território na componente terrestre é exígua e a demografia reduzida, a dimensão da componente territorial marítima e espacial é de grande dimensão e projeção. Associarmos isso à ciência, à investigação, à inovação, ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que quer a Agenda 2030 da União, quer as Nações Unidas proponham, temos que olhar para as regiões ultraperiféricas com o respeito da compensação. Não sei se é o tal mercado voluntário do carbono. Não sei se é valorização do património natural. Pode ser tudo isso. E ainda muito mais do que isso. Porque nós somos uma referência de exemplo e de esperança. Devo dizer-vos que, feita esta afirmação de profunda convicção e de orientação estratégica do Governo da Região Autónoma dos Açores quanto à sua afirmação, no quadro da sua participação na Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, no quadro da nossa participação na relação com os órgãos de soberania de Portugal e da nossa participação nas instituições europeias, faremos sempre por exibir, demonstrar estas características. Não em nome de um passado de isolamento, de solidão e de pobreza. Apenas porque sim, também há isso e é preciso o apoio para cumprir verdadeiramente os conceitos de coesão territorial e social da União. E do princípio da continuidade territorial igualmente. Não podemos prescindir disso, mas não nos bastamos com isso. Porque ganhamos na balança dos 2 pratos, entre o pedir, exigir e o aportar valor acrescentado à União Europeia, desequilibramos a balança dos 2 pratos no prato da vantagem competitiva e de prestígio mundial que damos à União Europeia. E é nesse valor acrescentado que temos peso político, ético, moral, para ver a compreensão dos órgãos da União Europeia relativamente a essa matéria. E é por isso que também declaro, com o conhecimento estimulado, de ver que a declaração conjunta, aliás subscrita por mim próprio, enquanto Presidente da Comissão da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas durante o ano 2021, sublinha este objetivo e esta atitude. Que no quadro da nossa participação, é verdade que o Comitê das Regiões é meramente consultivo, que tem concorrência para além das ultraperiféricas, como aliás dizia hoje e agora mesmo o seu Presidente. Outras concorrências. Mas é bom podermos lá estar e afirmar a distinção das regiões ultraperiféricas face às outras regiões. Aliás, com reconhecimento normativo no Tratado de Funcionamento da União Europeia e com esta outra aportação a que acabei
aqui de fazer referência. E é por isso que, para a 12ª reunião da Comissão, a realizar agora no dia 29 de setembro de 2002, o Sr. Subsecretário Regional da Presidência tem já um documento de trabalho organizado para, sob o título, dar prioridade às pessoas, garantir o crescimento sustentável e inclusivo, realizar o potencial das regiões ultraperiféricas da União Europeia, se integra neste quadro de pensamento e afirmação estratégica das regiões ultraperiféricas. Também encaro com boa o impulso que a Comissão, na sua comunicação dirigida ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu, bem como ao Comitê das Regiões, com o lema dar prioridade às pessoas, garantir o crescimento sustentável e inclusivo, realizar o potencial das regiões ultraperiféricas da União, exatamente o mesmo lema do documento de trabalho do Sr. Subsecretário em representação das ultraperiféricas, confere um estímulo e uma sensibilização às instituições europeias. Estou convicto de que estamos, assim, a fazer bem um caminho de mudança na atitude da União Europeia. Estou também certo que o governo português e todos os governos e Estados-membros que têm as regiões ultraperiféricas possam potenciar, sobretudo as que têm regiões autónomas, aí, claro está, uma especial diferença a relação de Estado-membro de Portugal e Espanha com as suas regiões autónomas, com órgãos de governo próprio, possam entender no plano político, como também no plano constitucional e jurídico, a gestão partilhada destes magníficos e grandiosos espaços que damos ao país e à União Europeia, como seja o nosso mar, como seja o nosso espaço. E que possamos ter oportunidades de captar talentos para, no quadro da investigação, da ciência em geral e da tecnologia igualmente, dar aportação e residência a estes talentos nos Açores. Porque sim, neste caso, estamos no centro do mundo, neste Atlântico que liga o velho mundo ao novo mundo. Termino como comecei. Parabéns à Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo por esta iniciativa. Muito obrigado aos palestrantes pelo brilho que conferiram à reflexão aqui prestada. Bem-ajam, bem-vindos os que vieram, bom regresso às vossas residências e espero que tenham tido o encanto que nós temos de aqui vivermos nos Açores e, em particular, nesta cidade de património mundial que é Angra do Heroísmo. Muito obrigado e uma boa tarde.